Você já tomou uma decisão por curiosidade? E depois percebeu que talvez não devesse ter feito aquilo? Agora imagina, se essa decisão te fizesse desaparecer por 5 dias. Em 5 de novembro de 1975, o sol já tinha desaparecido atrás das montanhas, quando 6 trabalhadores florestais seguiam por uma estrada de terra no interior do estado do Arizona. Eles estavam cansados e o dia tem sido longo na Floresta Nacional de Apache e Sitgraves. O fio começava a descer entre as árvores e a única coisa que separava aqueles homens de suas casas era alguns quilômetros de estradas isoladas. Dentro da caminhonete estavam homens comuns. Não eram investigadores do paranormal e não eram também caçadores de fama. Eram lenhadores contratados para limpar uma área de floresta. Entre eles estava um jovem de 22 anos chamado Travis Walton. Nada naquela noite indicava que ele se tornaria parte de um dos casos mais controversos da história moderna. Enquanto a caminhonete avançava, algo aparece entre as árvores à frente. Simplesmente uma luz, que não era um farol de outro veículo, não piscava como avião e não fazia o som típico de um helicóptero. Era simplesmente tensa e fixa, quase sólida. O motorista diminuiu a velocidade e entre os troncos escuros da floresta, a cerca de 30 metros da estrada, havia um objeto metálico pairando no ar. Tinha formato de disco, superfície lisa e refletia a própria luz. Um azul esverdeada que emanava dele. Não parecia tocar o chão, não havia fumaça e não havia barulho de motor. O silêncio era extremamente absoluto. Alguns dos homens começaram a gritar para que o motorista seguisse em frente. Mas, antes que alguém decidisse, Travis abriu a porta. Ele desceu da caminhonete e caminhou em direção ao objeto. Os colegas simplesmente gritavam para que ele voltasse e ele não correspondeu. Continuou simplesmente andando. A poucos metros do objeto, a luz ficou mais intensa. Então, segundo o relato dos 5 homens que permaneceram dentro do veículo, um feixe luminoso atingiu diretamente o corpo de Travis. Eles disseram que o impacto foi tão forte que ele foi arremessado para trás. O pânico simplesmente tomou conta daqueles 5 lenhadores. O motorista simplesmente acelerou e eles fugiram, deixando Travis para trás. Eles dirigiram por alguns minutos em um completo desespero e ninguém falava. O medo era simplesmente maior do que qualquer curiosidade. Mas a culpa começou a pesar, e então eles voltaram. E quando chegaram ao ponto exato onde tinham visto o objeto, a floresta estava escura e simplesmente silenciosa. O disco havia simplesmente desaparecido. Travis também. Simplesmente nenhum corpo, nenhum sinal de luta e nenhuma marca evidente no chão. Apenas a ausência. Sem saber o que fazer, eles decidiram simplesmente procurar uma ajuda. E quando chegaram as autoridades e contaram o que tinha acontecido, a reação foi imediata, suspeita. 6 homens aparecem dizendo que um disco voador levou o amigo. Para o policial local, aquilo soava como uma história inventada para encobrir um crime. Os homens, eles foram simplesmente interrogados e separadamente. Horas de perguntas repetidas, pressão psicológica e tentativas de fazê-los entrar em contradição. Mas as versões eram semelhantes e os detalhes simplesmente batiam. Mesmo assim, isso não os livrou da desconfiança. Testes de polígrafo foram aplicados e alguns resultados indicaram que eles não estavam mentindo. Deliberadamente, outros foram considerados inclusivos. Nenhum apontou claramente para uma farsa consciente. Enquanto isso, buscas começaram. Helicópteros sobrevoaram a área e equipe vasculharam a floresta. Cães farejadores tentaram encontrar qualquer rastro e simplesmente nada. Durante 5 dias, Travis Walton foi oficialmente considerado desaparecido e a imprensa começou a noticiar o caso como um possível homicídio. A pressão aumentava sobre o grupo. As famílias estavam completamente em choque e então, no 5º dia, o telefone tocou. Travis estava simplesmente vivo. Ele havia feito uma ligação para a irmã dizendo que precisava de ajuda. Ele foi encontrado desorientado, fraco e visualmente abalado, próximo a uma estrada, quilômetros de distância do local do seu desaparecimento. Quando reencontrou a família e os amigos, parecia confuso, dizia que não sabia explicar completamente o que havia acontecido. Mas começou a relatar fragmentos de memória. Segundo Travis,
ele não morreu na floresta. Ele simplesmente acordou em um ambiente fechado, uma sala metálica iluminada por uma luz branca difusa. Disse que viu pequenas criaturas com olhos grandes e cabeças desproporcionais, observando. Ele simplesmente entrou em pânico e tentou fugir. Afirmou que depois que surgiram figuras mais altas com aparência quase humana, não sabia dizer se eram parte da mesma espécie ou algo diferente. Relatou que foi conduzido para um outro espaço onde perdeu a consciência novamente. Sua próxima lembrança era estar deitado à beira de uma estrada, completamente sozinho, sem saber quanto tempo havia passado. Travis também passou por teste de polígrafo. O examinador concluiu que ele acreditava no que estava dizendo. Isso não comprova que a experiência foi extraterrestre, mas também não indica que ele estava inventando conscientemente. O caso simplesmente ganhou repercussão nacional. Nos Estados Unidos, programas de televisão convidaram o grupo e debates foram organizados. Especialistas discutiram a possibilidade de fraude, ilusão coletiva ou fenômeno psicológico. Céticos apontaram hipóteses alternativas. Alguns sugeriram que poderiam ter sido uma armação para ganhar notoriedade e outros afirmaram que poderiam ter ocorrido uma confusão visual causada por fenômenos atmosféricos desconhecidos. Houve ainda quem defendesse que o grupo poderia ter criado a história para evitar problemas contratuais no trabalho. No entanto, nenhuma dessas hipóteses foi comprovada de forma definitiva. Com o passar dos anos, Travis manteve a mesma versão dos fatos. Nunca houve retratação pública e nenhuma confusão de fraude. Em 1993, a história foi adaptada para o cinema no filme Fire in the Sky. O longo dramatizou especialmente a parte interna da nave, aplicando o terror e a intensidade da experiência. Mas o núcleo da história permaneceu o mesmo. Um homem desapareceu por 5 dias após um suposto encontro com um objeto voador não identificado. Décadas se passaram, testemunhas envelheceram e o debate simplesmente continuou. Sem nave recuperada, sem fragmentos metálicos analisados e sem provas físicas conclusivas. Apenas relatos, testes psicológicos e um desaparecimento que oficialmente nunca foi explicado de forma satisfatória. Hoje, quase meio século depois, o caso de Travis Walton continua sendo citado, um dos mais consistentes relatos de abdução da história moderna. Para alguns, é uma das maiores farsas já sustentadas e para outros é um dos indícios mais perturbadores de que algo desconhecido pode ter interagido com seres humanos. A floresta no Arizona permanece simplesmente no mesmo local, silenciosa, indiferente às teorias, mas aquela noite de novembro de 1975 ainda ecoa na memória de quem estuda o fenômeno. Se foi mentira, foi uma mentira extraordinariamente bem mantida. Se foi verdade, então a realidade pode ser mais complexa do que imaginamos. E a pergunta continua simplesmente aberta. O que realmente aconteceu naquela estrada de terra? E se você estivesse naquela caminhonete, teria simplesmente descido? Comenta aqui embaixo porque o seu comentário é extremamente importante e se inscreve no canal porque você vai ajudar a fortalecer e para que eu venha continuar produzindo vídeos diariamente. Até a próxima!